começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos nossos irmãos que se colocassem de pé e começar com a oração. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, ao qual o Senhor nos concedeu estarmos aqui hoje. Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo, pelas tuas bênçãos, ó Pai, pelo alimento, ó Pai, por ter te trazido nós aqui, ó Pai, na tua casa, Senhor Deus. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai, através do canto, através da tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor conforte os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, fale conosco essa noite. Abençoa, ó Pai, a cada irmão que está na frente desse trabalho, dessa igreja, ó Pai, continua dando, Senhor Deus, capacitação financeira, ó Pai, espiritual e também, Senhor Deus, sabedoria a cada irmão, Senhor Deus, que está na frente dessa igreja. Amém. Nós te pedimos pelo nosso pastor que está viajando, que o Senhor continue cuidando dele, ó Pai, guardando a sua estadia naquele local, Senhor Deus. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, edificados e confortados espiritualmente. Amém. Por isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu pedir a congregação para louvarmos a Deus com o hino 152. Boa noite, irmãos. Boa noite. Pastor divino. Oh,
Ainda de pé, irmãos, vamos dando sequência. Vamos fazer a nossa leitura bíblica de Salmos 157, do 1 ao 5. Como é que costume, ele é os números ímpares e a congregação os números pares. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, e à sombra das tuas asas me obrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio, e me livra e cobre de vergonha os que me ferem, e envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. Acha que a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Agora todos. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, explana a tua glória. Amém. Ainda de pé, irmãos, gostaria de convidar o nosso irmão José Antônio, para levar a Deus na oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, te agradecemos, Senhor nosso Deus, pela nossa salvação. Agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos dá, pela saúde. Agradecemos, ó Pai, por Senhor nos conceder estar aqui na Tua casa e junto com o nosso irmão para te louvar e agradecer o Teu santo e bendito nome. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus dos deuses, Senhor do Senhor, Pai da eternidade. Nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos, te pedimos, Senhor nosso Deus, Senhor venha estar nos abençoando no decorrer dessa noite, os louvores que aqui foram apresentados, Senhor nosso Deus, possa chegar ao Teu trono da graça. Também a mensagem que vamos ouvir do pastor, Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja com ele, Pai, fazendo com que ele possa nos exortar com a Tua palavra, Senhor nosso Deus, e possamos sair daqui edificados, Pai. Pedimos, Senhor nosso Deus, por toda a Tua igreja, pelos enfermos, toma nas Tuas mãos cada um e faça o melhor na vida de cada um, Senhor. Abençoa o pastor em viagem, nossa irmã Rita, esteja com eles, dando saúde, vigor. Senhor nosso Deus, a Priscila, o Edmundo ali, dê saúde ao Edmundo, Senhor nosso Deus. Pai, Senhor nosso Deus, esteja com todos os missionários que estão no campo também, Senhor nosso Deus. Esteja com o Teu povo Israel, Pai. Nós oramos e agradecemos tudo que tem feito em nossas vidas e te pedimos a Tua direção. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 283, e dando a oportunidade àqueles irmãos que têm preparado o seu dízimo de oferta. Boa noite, irmãos. Eu peço desculpa, cheguei atrasada, né? A turma estava fazendo Enem, né? Fui pegar ela agora. Por isso estou atrasada.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, para juntos louvarmos e bendizermos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu mereces todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Amém. E aqui, Senhor Deus, nós estamos para juntos louvarmos o Teu nome. Amém. Obrigado pelo culto desta noite, obrigado pelos hinos que já cantamos, louvando o Teu nome, que Tu possas receber no Teu trono de glória. Amém. Te pedimos pela continuação deste culto, que Tu fales a cada coração, fales também, Senhor Deus, aos corações daqueles que estão participando conosco através da internet. Amém. Que Tu, ó Deus, possa estar abençoando o Teu servo, que vai trazer a Tua palavra. Que a Tua palavra encontre guarida em cada coração nesta noite. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com mais um cântico, a alegria do Senhor. Deixa sentar, irmãos. Dando a oportunidade do culto dessa noite, gostaria de convidar a nossa irmã Sônia para apresentar nossos visitantes dessa noite. Graça e paz, irmãos. Uma alegria podermos estar na casa do Senhor, né? Eu gostaria de apresentar os nossos visitantes, aqueles que puderem, né, que se sentirem confortáveis, se puder ficar em pé para que a igreja conheça, nós agradecemos. Eu gostaria de começar pela nossa irmã Rafaela, esposa do nosso pastor Israel, se puder ficar em pé. E temos também a Alice, que é a filhinha, que ela queria saber por que eu queria o nome dela. Tá aí, Alice. E a Helena, que é a bebê, que está lá no carrinho, né? Temos também o Raul, por gentileza,
Fiquem em pé. Temos também esse casal, a irmã Cristina e o irmão Luiz. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria para nós recebê-los aqui. Esta igreja os recebe de braços abertos. Sintam-se em casa. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigada. Temos mais alguém? E agradecemos a todos os irmãos por reservar esse momento para estarem na casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Estou feliz de ver o Glendo aqui conosco, a Sandra, a filhinha e todos os demais irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Pela oportunidade dessa participação nessa noite, gostaria de convidar o nosso irmão de novo. Irmãos, esta música que eu vou cantar, eu aprendi em 1980, lá na Bahia, e o autor chama-se Pastor Eduardo Pereira Lima, e não sei se ele ainda vive, mas eu passei uns 90 dias lá no sul da Bahia, e ele chegou no Rio e falou: irmão, eu compus uma música aqui, Visão de Isaías. Eu quero ver se eu consigo louvar a Deus com esta música. Visão de Isaías. No alto e sublime trono eis o Senhor, todos os anjos querubins lhe dão louvor. Ai de mim, Senhor, não posso
agradeço a Deus por mais uma oportunidade, por mim estar aqui podendo estar levando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Para mim é uma grande honra estar aqui, quando venho aqui levar o nome do nosso Deus, que não vai para os irmãos, só aquele cantor que tem que levar, mas porque o meu louvor é de amor e carinho para o nosso Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer o Senhor pela oportunidade que Ele me dá de poder pregar o Evangelho hoje aqui. E agradecer a vida dos irmãos por darem esta oportunidade hoje para mim aqui, Primeira Igreja Batista de Paulínia. Sou grato ao Senhor pela recepção de todos vocês, pelo carinho que vocês demonstraram a nós aqui nos recebendo, e o meu desejo é que o Senhor continue nos abençoando através da sua palavra, que a gente possa agora olhar para as Escrituras e ver como o Senhor se revela através da sua palavra
para abençoar, encorajar e edificar a sua igreja. Né? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo na carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Eu quero ler dos versos 3 até o 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Santo Deus, toda a glória é tua, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como nós lemos hoje aqui no Salmo 57. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor nos salvou através de Cristo, pelos méritos de Cristo, e por causa dele, nós podemos nos chegar até o Senhor, sabendo que o Senhor nos recebe como um pai, recebendo seus filhos. E o que nós pedimos, Pai, neste momento, é que o Senhor use a tua palavra para nos animar a continuarmos caminhando com o Senhor. Nós possamos ver na tua palavra o cuidado que o Senhor tem conosco, como o Senhor olha para nós como seus filhos, e como o Senhor cuida de nós na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Nos encoraja, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Existe mais de um Deus? Não. Existe somente um Deus. Em quantas pessoas esse único Deus existe? Deus existe em 3 pessoas. E quem são eles? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 perguntas fazem parte do catecismo que nós temos lá na nossa igreja, IBJM, que nós ensinamos aos nossos filhos. Essas 3 perguntas, elas estão falando sobre a Trindade, uma doutrina essencial para o cristianismo. No cristianismo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. 3 pessoas com a mesma essência, é o mesmo ser, mas com
funções, com ações diferentes na obra da redenção. Sem a Trindade, não haveria existência, não haveria o cristianismo, não haveria nada. Se nós negamos a doutrina da Trindade, então nós negamos Deus. Tão essencial é essa doutrina na Bíblia. Você não encontra essa palavra na Bíblia, você não vai encontrar Trindade, mas essa doutrina ela é explícita na palavra de Deus. Existem alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, na criação, Gênesis capítulo 1, o Senhor falando: façamos o homem à nossa imagem. Não havia ainda a criação de outro ser, a não ser do próprio Deus, com exceção das árvores, animais, não havia o ser humano ainda. E o Senhor diz: façamos o homem. Então é implícito que existe mais de uma pessoa nessa conversa: o Pai, o Filho e o Espírito. Nós vemos no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, as três pessoas da Trindade estavam presentes. Nós temos o Filho sendo batizado, nós temos o Espírito repousando sobre o Filho, e nós temos o Pai falando: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Nós temos também em Mateus capítulo 28, sobre a grande comissão: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não nos nomes. Então nós temos implícito aqui o nome, Deus, das três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Então nós notamos que a Bíblia confirma com muita clareza, de forma bem transparente, a existência de um Deus em três pessoas. Eles são completamente iguais no seu ser, são completamente iguais na sua essência, na sua natureza. Não existe divisão ou diferença na natureza do ser divino, mas existe papéis diferentes que este Deus executa na redenção. Eu quero dar alguns exemplos práticos para nós podermos entender um pouco sobre essa unidade e diversidade que existe no ser de Deus e como Ele imprime na sua criação algo que está no ser dele, algo que Ele é. Eu quero dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o casamento. No casamento nós temos duas pessoas distintas, homem e mulher. Eles são iguais em dignidade diante de Deus. Porém, eles executam papéis diferentes no relacionamento. O homem tem um papel diferente do da mulher e vice-versa. Mas diante de Deus, eles são iguais. Ambos pecadores que precisam da graça do Senhor. Um outro exemplo é a igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala sobre a igreja ter muitos membros, mas um só corpo. Essa visão nos ajuda a entender como Deus imprime na sua criação aquilo que é inerente ao seu ser. Ele é um Deus em três pessoas, e nós conseguimos ver isso em questões práticas da nossa vida, como o casamento e como a igreja. Nós temos vários membros, todos diferentes, mas o corpo é um só. Existem alguns outros exemplos desse conceito da Trindade na criação. Nós temos a música composta por melodia, harmonia e ritmo. Nós temos o tempo, passado, presente e futuro. Nós temos no espaço, altura, largura, profundidade, e em tantos outros exemplos nós poderíamos identificar esta característica de três em um. Isso mostra que Deus imprime na sua criação aquilo que Ele é. E não poderia ser diferente, porque se Deus criou todas as coisas, tendo Ele mesmo como referência, o que de fato aconteceu, porque Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, então não poderia haver a possibilidade da sua criação não ter
o DNA do seu Criador. Não tem como. Então por isso que nós cremos que, de fato, o Senhor é um Deus em 3 pessoas. Muitas religiões negam essa doutrina. Mas negar essa doutrina, como eu já disse, é negar o próprio Deus. E tudo que nós não queremos, como uma igreja cristã e fiel às Escrituras, é negar o próprio Deus, aquele que nos criou, aquele que nós estamos aqui hoje por causa dele. Nós não queremos negar o nosso Deus. Então nós cremos que a Trindade existe. E se nós vemos em tudo que foi criado, esse DNA do nosso Criador, não seria diferente no que diz respeito à salvação do homem. Na salvação do homem, existe também essa ação da Trindade. E nós queremos aqui hoje, o que eu quero fazer hoje com os irmãos é, a partir desse texto de Efésios 1, ver como a Trindade age na obra da redenção, na salvação de pecadores. Como Pai, Filho e Espírito agem na salvação de pecadores como nós. Então, nós temos a partir do versículo 3, do verso 3 ao verso 6, nós podemos entender a ação do Pai, Deus Pai agindo. O versículo 3 já nos dá um vislumbre do que vai acontecer nos próximos versos. Começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que o apóstolo Paulo está começando a fazer aqui é uma adoração a Deus. Ele está querendo adorar o Senhor, elevar o nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, o apóstolo Pedro nos diz que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quando o Senhor Jesus Cristo nos abençoa, quando o Pai nos abençoa no seu Filho, em Jesus Cristo, com todas as bênçãos espirituais, nós estamos recebendo tudo o que é necessário para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. O Senhor nos abençoa com coisas terrenas. Isso é verdade. A gente não pode negar isso. Você tem um alimento para comer na mesa todos os dias. Você tem uma roupa que você veste, você tem um carro, você anda um trabalho, uma igreja. O Senhor nos abençoa com coisas terrenas. Mas mais importante do que todas essas coisas terrenas é aquilo que tem o valor eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que aponta para o Senhor. O que é espiritual é movido pelo Espírito Santo de Deus. E dado o contexto de Efésios 1, do que Paulo vem falando, isso está relacionado com a salvação dos homens. Então, muito mais importante do que você ter algum bem, é você poder ter a salvação em Cristo. Isso é muito mais importante. Então a gente pode entender que essas bênçãos espirituais são os dons salvíficos de Deus comunicados a nós através do seu Espírito. Nós sermos abençoados nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais é nós podermos dizer: eu sou salvo, o Senhor me salvou. E eles são comunicados a nós, esses dons espirituais, essas bênçãos espirituais, elas são dadas a nós através do seu Espírito pela obra do Filho. O Senhor Jesus Cristo é o mediador dessas obras. O apóstolo Paulo termina o versículo com essa expressão muito importante e que ele repete várias vezes nesse trecho que nós lemos: em Cristo.
essa expressão ela é central nesse texto. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor Jesus Cristo é um mediador daquilo que o Pai nos dá. E a gente não pode perder isso de vista. Antes da fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito já tinham traçado todo o plano da salvação. O pecado não pegou Deus de surpresa. O pecado não fez o Criador levar um susto. E agora, o que é que eu faço? Não foi isso que aconteceu. O Senhor já tinha o plano da redenção traçado desde antes de haver criação. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já havia escolhido aqueles que seriam seus. Deus nos escolheu. É isso que diz o verso 4. Leia comigo aí. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. A eleição do Senhor, a escolha de Deus, tira do homem qualquer mérito. Tira do homem o motivo de vanglória que às vezes o homem tem, por achar que ele pode se salvar, por achar que pelos seus próprios esforços ele pode obter a salvação. Não. O homem não pode obter a salvação pela sua própria força, ou pelo que faz. Nenhuma obra é capaz de trazer salvação. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu em quem? É a continuação do versículo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, vírgula, nele. Nele quem? Em Cristo. O Senhor nos escolheu no Filho. É o que ele acabou de falar no versículo 3. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Cristo é o mediador dessas bênçãos. Então, quando o Senhor nos escolhe, Ele nos escolhe no Filho, naquele que é o mediador dessas bênçãos. O Senhor nos escolhe no Filho, com um propósito. Qual é o propósito de nós sermos eleitos, escolhidos em Jesus? É a continuação do verso. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O propósito do Senhor nos salvar, nos eleger antes da fundação do mundo, e agora no tempo nos salvar, é para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O que é a santidade? O que é santidade? A santidade é uma pureza moral. Foi justamente o que o homem perdeu na queda, quando ele pecou. O Senhor criou o homem puro, santo, perfeito. E o homem pecou. Na queda, o homem foi afastado de Deus. Quer dizer, o homem ficou longe do único que pode tornar o próprio homem santo, porque Deus é santo. A partir do momento que o homem teve este relacionamento quebrado com Deus, o homem perdeu essa conexão com aquele que é santo. E o homem não pode ser santo por si mesmo. Por causa do pecado, a inclinação natural do coração do homem é pecado, é engano, é impureza, é imoralidade. Essa é a natureza do nosso coração. É para isso que nós nos inclinamos de maneira natural. Então, quando o Senhor diz que Ele nos escolheu em Jesus para nós sermos santos, o Senhor está dizendo: eu salvei vocês para vocês andarem perto de mim, para vocês estarem perto de mim, como era lá no início, antes da queda. O homem vivia com Deus. Por causa do pecado,
O homem não vive com Deus e ele não quer Deus. Mas o Senhor quer que o homem ande perto dele. E isso que é ser santo. É nós andarmos mais perto de Deus. É nós termos a pureza moral restaurada. É nós não andarmos em imoralidade, mas em moralidade. É nós andarmos de uma maneira que agrade o Senhor. De uma maneira que Ele veja em nós a pessoa do Filho. E o que é ser irrepreensível? Essas duas expressões estão muito relacionadas. Ser santo e ser irrepreensível. Ser irrepreensível é nós sermos livres da culpa do pecado. Uma coisa está atrelada à outra. Quando o Senhor nos livra da culpa do pecado, ou seja, quando o Senhor nos salva em Jesus, nós nos tornamos santos diante de Deus. É isso que o Senhor quer. O Senhor nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. O Senhor nos escolheu para que nós sejamos livres da culpa do pecado e andemos mais perto dele em santidade. Que obra maravilhosa do Senhor, que propósito bendito de Deus para abençoar aqueles que são seus. Agora, no verso 5, Paulo faz uma conexão entre a eleição e a predestinação. Olha só como ele termina o versículo 4, as duas últimas palavras, e já entrando no versículo 5. Em amor, nos predestinou para Ele. Qual é a diferença entre a eleição e a predestinação? Será que existe diferença entre esses dois termos? Porque muitas vezes eles são usados como sinônimos, como querendo dizer a mesma coisa. Mas não, eles têm uma diferença. Existe uma diferença entre eles. A predestinação é um guarda-chuva maior. Tudo foi predestinado por Deus. Tudo. Todas as coisas que acontecem no universo foram predestinadas por Deus. Tudo está debaixo do controle e do governo do Criador. Mesmo todas as tragédias, mesmo todas as catástrofes que nós vemos no mundo, tudo isso não está fora do controle de Deus. Tudo foi predestinado pelo Senhor. Agora, o que a eleição é? A eleição é como se fosse um subgrupo da predestinação. Por quê? Porque a eleição é algo mais intencional, mais específico para aqueles que o Senhor naturalmente escolheu, por isso que são eleitos. Então a predestinação é algo mais abrangente. Tudo foi predestinado pelo Senhor, tanto o que é bom como o que é ruim. O Senhor sabia tudo o que ia acontecer. Como eu disse no início, o pecado não pegou o Criador de surpresa. Deus sabia o que iria acontecer, é claro que sabia. Mas a eleição, ela tem apenas um efeito positivo no homem e não um negativo. Ela tem apenas um efeito positivo, porque ela é direcionada para aqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, como está no versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Então existe essa diferença. A eleição está apontando para aqueles que o Senhor quer trazer para perto dele. A eleição é direcionada para o seu povo, aqueles que se reúnem para adorar o seu Criador. São aqueles que creram, estão crendo e vão crer no Filho. Esses são os eleitos. E no caso, aqui do verso 5, o apóstolo Paulo está se referindo exatamente a essa situação. Nós estamos falando sobre a salvação de pecadores, a salvação dos homens. Então, o apóstolo Paulo está conectando todas essas expressões, todos esses termos, a essa questão da salvação. Nós fomos predestinados, da mesma forma como nós fomos eleitos
para sermos santos e irrepreensíveis, nós fomos também predestinados em amor para Ele, para um propósito. Qual é o propósito? Para sermos adotados como seus filhos. Verso 4, verso 5, perdão, em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma como o propósito da eleição é nós sermos santos e irrepreensíveis, uma outra forma que Paulo está dizendo nesse texto sobre a predestinação é dizer que nós somos adotados. O apóstolo Paulo está fazendo a mesma linha de raciocínio. Nós fomos eleitos para sermos santos. O que isso significa? Sermos adotados então como seus filhos. Através de quem ele faz isso? O Pai nos adota por meio de Jesus, por meio do seu Filho. Agora, o que é essa adoção? Eu queria usar uma ilustração. Imagine que você vai adotar uma criança. Você vai num orfanato. Essa criança vive num orfanato. Mas esse orfanato não é uma família. Ela não está morando com a família dela. Existem várias outras crianças, existem os cuidadores, pode ser um homem, uma mulher, mas não são os pais dela, não são os irmãos dela. Essa criança tem alguma esperança? Muito provavelmente não, nenhuma esperança. Ela vive com tantas outras crianças, com outras pessoas, e não tem esperança. São estranhos para ela. Não são a família dela. E aí você vai até esse orfanato e adota essa criança. A partir desse momento que você adotou essa criança, que você pegou ela do orfanato, colocou no seu carro e está levando ela para a sua casa, a partir desse momento, essa criança passou a ter uma família. A partir desse momento, você que está no carro com ela, você é um pai ou uma mãe para ela. A hora que ela chegar em casa e vir outras crianças, não são como as crianças do orfanato, porque agora essas crianças nessa casa são os novos irmãos dela. Agora essa criança tem uma esperança. Agora essa criança tem uma alegria verdadeira. Agora essa criança, ela tem uma herança. Ela não tinha uma herança. O que ia ficar para ela? Nada. Mas agora, como ela tem uma família, como ela tem um pai, uma mãe, os irmãos, ela também tem uma herança. Olha como mudou a vida dessa criança. Só pelo fato dela ter entrado num carro e ter saído com o pai, com a mãe. Foi exatamente o que Deus Pai fez com a gente. Nós éramos inimigos de Deus, sem esperança, vivíamos perdidos, nas trevas, debaixo da condenação do pecado. E o que o Deus Pai fez com a gente, por meio do seu Filho Jesus, Ele nos adotou. A partir desse momento, nós temos um Pai. Deus se torna o nosso Pai. Agora, nós temos uma família. Se você olhar para o lado, você vai ver os seus irmãos. Agora nós temos uma herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe qual é a herança daqueles que são adotados por Deus? A vida eterna. Amém. Senhor Deus nos adota. E agora nós recebemos o direito de participarmos da família de Deus. Aquela criança no orfanato, ela não escolheu seus pais. Não foi ela que escolheu. Eu quero ele e ela. Não. Foram aqueles
aqueles pais que escolheram a criança. Eles que disseram: nós queremos essa criança. Da mesma forma, não fomos nós que escolhemos a Deus. Pela inclinação natural do nosso coração, nós rejeitamos a Deus. Mas Deus disse: eu quero você. Eu te escolhi. O Senhor nos chama pelo nosso nome e diz: tu és meu. E não tem como nós recusarmos esse chamado. Agora, qual é o critério pelo qual o Senhor nos torna seus filhos? É a continuação do versículo 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O critério que Deus usa é a sua própria vontade. Da mesma forma como esse pai e essa mãe usaram a sua própria vontade para escolher uma criança para adotar, o Senhor usa a sua própria vontade para escolher aqueles que serão seus. E esse critério que Ele usa, Ele usar a sua própria vontade, traz glória para Ele. Olha o verso 6. O Senhor nos predestina para Ele, nos adota como seus filhos, por meio do Senhor Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A finalidade do Senhor nos adotar como seus filhos é para que Ele receba toda a glória. E quando o Senhor escolhe os seus filhos, Ele recebe toda a glória. Amém. E os seus filhos vivem para a glória do seu Pai Celestial. O Senhor, Deus Pai, escolhe e predestina os crentes segundo a sua vontade para a sua própria glória. E agora nós entramos então no verso 7, do verso 7 ao verso 12, na ação do Filho. Como é que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, age na obra da redenção? O Pai age adotando, Ele elege e adota esses filhos. Como então que Jesus, o Deus Filho, age na redenção? Perceba que o verso 7 começa: nele temos a redenção. Esse nele já foi repetido no versículo 4. Está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, nele, em Jesus, nós temos a redenção. O que é a redenção? Redenção é o resgate de pessoas do cativeiro ou da escravidão. É a nossa situação antes de sermos salvos pelo Senhor. Nós somos escravos do pecado. Nós estamos presos nas garras de Satanás sem Jesus. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus nos salva, nós somos livres. Em Êxodo 15, fala sobre o maior exemplo da redenção no Antigo Testamento, que é quando Deus redimiu Israel da escravidão do Egito. Quando o Senhor livra o povo de Israel, depois de 400 anos de escravidão, o Senhor livra, salva o seu povo das mãos dos egípcios. Esse ato de Deus no Antigo Testamento, ele só estava apontando para um ato muito maior que viria a acontecer lá no Calvário, quando uma cruz foi levantada com um homem pendurado nela, um homem chamado Jesus Cristo, o Deus em carne. Êxodo estava apontando para essa realidade, para esse ato do Senhor Jesus Cristo pendurado numa cruz. A redenção em Cristo é a remissão dos pecados.
que foi tornada possível pelo sangue que Ele derramou naquela cruz. Essa é a natureza da redenção. Os cristãos estão livres da escravidão, do pecado e da culpa, através do sacrifício de Jesus. Romanos 8, verso 1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que Ele fez. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Verso 7 de Efésios 1. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E o que Jesus fez quando nos trouxe a redenção pelo seu sangue foi revelar o mistério da vontade do Pai. Perceba comigo no versículo 9. Olha o que ele diz. Ele é Jesus. Está falando sobre o Deus Filho. Ele, Jesus, nos revelou o mistério da sua vontade. Da vontade de quem? Do Pai. Que mistério é esse? Esse mistério se refere à revelação de algo que estava oculto, ou que pelo menos era conhecido de uma maneira muito vaga, muito superficial, sem tanto conhecimento. Mas agora Jesus revela essa vontade do Pai. E qual era essa vontade do Pai? Nós vimos lá no versículo 4, de sermos santos e irrepreensíveis nele. Nós vimos no versículo 5, de sermos adotados como seus filhos. Jesus revelou esta vontade de Deus Pai quando Ele morreu na cruz por nós. O Senhor Jesus Cristo, pendurado no madeiro, pendurado na rude cruz, estava revelando o que o Pai queria que fosse revelado. Eu estou tornando aqueles a quem eu elegi santos e irrepreensíveis. Através de Cristo, estou adotando vocês como meus filhos. O Senhor Jesus Cristo revelou a vontade do seu Pai. E agora, em Cristo, o Pai está revelando a sua vontade, fazendo convergir em Jesus todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O versículo 10 nos diz isso. A partir do verso 9: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O Senhor fez convergir no Filho todas essas coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que isso significa? O que significa o Senhor fazer convergir em Jesus? O que significa o Pai fazer convergir no Filho, na dispensação da plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é o cumprimento do plano de Deus. E o plano de Deus foi cumprido há 2000 anos, no Monte do Calvário, quando Jesus foi levantado no madeiro para a remissão dos nossos pecados. O plano de Deus foi cumprido na cruz. A obra da cruz é o eixo central de toda a redenção. Tudo aponta para a cruz. Tudo aponta para a obra de Cristo. Deus realiza a reconciliação de toda a criação com Ele mesmo através do seu Filho.
Jesus Cristo, tanto as do céu como as da terra. Por quê? Porque ele redimiu o seu povo e ele silenciou todos os poderes malignos. Na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus venceu a morte. Na cruz, o Senhor Jesus venceu o pecado. Na cruz, o Senhor Jesus absorveu toda a santa ira de Deus Pai. Bebeu cada gota do cálice da ira de Deus para salvar pecadores como nós. Foi na cruz que Jesus fez isso. Foi na cruz que o Senhor derramou sobre o seu Filho toda a ira. Foi na cruz que o Senhor Jesus Cristo mostrou o seu amor, se oferecendo a si mesmo como oferta para a remissão dos nossos pecados. O Deus que para criar disse: haja luz, e houve luz, é o mesmo Deus que para redimir, pendurado numa cruz, na pessoa do Filho, disse: está consumado. E foi consumado. Só o sangue de Jesus pode pagar pelo seu pecado. Somente o sangue de Jesus pode pagar pelo seu pecado. Creia nisso. Essa é a única salvação que você tem. Creia no Filho de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para o que Jesus fez na cruz, no seu lugar, para te salvar. Olhe o quanto custou os seus pecados, custou a morte do Filho de Deus. E creia no que Ele fez. A obra de Jesus é suficiente para te salvar. Não importa. Não importa o que você já tenha feito. Olhe para a palavra de Deus. Quantos exemplos Deus nos dá na sua palavra de homens cruéis que foram salvos. Acho que o maior exemplo que nós podemos ter é do apóstolo Paulo, um homem que perseguia os cristãos. E não só perseguia, matava cristãos. Quando Estevão foi apedrejado e morto, sabe quem é que estava assistindo de camarote? Aquele homem chamado Saulo, que algum tempo depois, no caminho para Damasco, com cartas nas suas mãos, indo para Damasco, sabe para quê? Para matar cristãos. O Senhor Jesus se apresenta a ele e salva ele. Se você pensa que o seu pecado é impagável, eu quero trazer um conforto para você hoje. Não é. A obra da cruz é muito maior do que qualquer pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olhe para a cruz, olhe para o Filho. Existe salvação e esperança no Deus Filho. Imagine que você está no corredor da morte. Eu sei que aqui no Brasil não existe pena de morte, mas a gente conhece países que existem, a gente sabe dessa realidade. Então eu queria que você imaginasse. Imagine que você está no corredor da morte, você está preso. E vem um guarda, abre a sua cela, coloca as algemas nas suas mãos, nos seus pés e diz assim: vamos lá. E você pensa: o dia chegou. Agora eu vou para aquela sala onde eu vou receber aquela injeção letal. E você andando, o guarda ao seu lado, e você vai ver naquela porta chegando, daquela sala onde você vai entrar. E está chegando, e conforme vai chegando você vai diminuindo a velocidade. Aí você
chega de frente para aquela porta e você quer parar, mas o guarda puxa você, não, continua andando. E você não entende muito bem. Aí você olha, do lado da porta tem uma janela de vidro, que dá para ver dentro da sala. E quando você passa, você vê um homem dentro daquela sala. E você não entende muito bem. E o que está acontecendo é que dentro daquela sala, aquele homem está recebendo a injeção letal na hora que você deveria estar recebendo essa injeção letal. Então você continua andando. Quando chega no final do corredor, o guarda tira as algemas das suas mãos, dos seus pés, abre a porta e diz: você está livre, pode ir. Foi exatamente o que Jesus fez conosco. Você estava condenado, mas o Senhor Jesus tomou o seu lugar. Naquela sala chamada Calvário, a injeção letal chamada ira de Deus era para ter sido injetada em você, mas Jesus tomou o seu lugar para que você pudesse viver. Isso aqui nos faz lembrar um pouco de Isaías 53. O Senhor tomou o nosso lugar para nos dar a salvação. Sabe por que Ele fez isso? Existe um propósito. Olha comigo o versículo 12. O propósito do Senhor Jesus Cristo ter morrido no nosso lugar para nos salvar é, verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Novamente, o apóstolo Paulo diz que a obra do Filho traz glória para Ele mesmo. O Senhor nos salva para a sua própria glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória. O Senhor Jesus é exaltado por causa da obra da cruz. O Senhor é exaltado. Deus Filho executa a vontade do Pai para o benefício dos eleitos, para a sua própria glória. Nós chegamos então nos versos 13 e 14, quando nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus na obra da redenção. Olha só como começa o verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então vocês que estão ouvindo o evangelho, vocês tendo nele também crido, o que acontece? Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Vocês ouviram. O Senhor Deus Pai elege aqueles que são seus para ser o seu povo, adota estes eleitos como filhos através da obra de Jesus na cruz. E agora, vocês ouvindo isso e crendo nisso, então vocês recebem o selo do Espírito Santo da promessa. Receber o selo do Espírito Santo é receber tudo aquilo que o Filho tem. O Espírito, ele pega aquilo que é de Jesus, do Filho, e torna nosso. O mesmo Espírito que desceu sobre o Filho, Jesus, no batismo do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que repousa sobre nós quando o Senhor nos salva.
O Espírito Santo então toma aquilo que é do Filho e torna nosso. Mas o que é do Filho que é tornado nosso? O que é do Filho que é tornado nosso? A vida dele. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, aconteceram duas coisas. A primeira, nós imputamos o nosso pecado a Jesus. Tanto é que ele estava pendurado na cruz, no nosso lugar. Nós colocamos sobre Jesus os nossos pecados. E a segunda coisa que aconteceu, Jesus imputou a nós a sua vida. Isaías 53, que eu acabei de dizer aqui, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. O castigo dele é a nossa paz, as suas feridas são a nossa cura, a sua tristeza é a nossa alegria, a sua morte é a nossa vida. Quando somos selados pelo Espírito Santo da promessa, significa que Deus está atribuindo a nós a vida perfeita e obediente do Deus Filho. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor nos faz, pelo seu Espírito, uma nova criatura. Nós não estamos mais agora debaixo da condenação. Nós estamos debaixo da salvação. O que o Senhor tem para nós não é mais a condenação eterna. O Senhor tem para nós a vida eterna. Nós não vivemos mais tristes, mas nós vivemos em alegria. Mesmo no nosso sofrimento, o Senhor nos dá esperança. E até mesmo quando nós estamos tristes, porque nós nos entristecemos, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa paz. Nós podemos olhar para o que Ele fez, e por causa do Espírito Santo nós somos convencidos: o que Ele fez é meu, eu sou do meu amado e Ele é meu. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo ele age de diversas maneiras para aplicar essa obra de Cristo em nós. O Senhor usa vários meios. Um dos meios foi o que nós fizemos muito hoje aqui. Nós oramos. O Senhor usa a oração para nos abençoar. O Senhor usa a comunhão do corpo de Cristo para nos animar. O Senhor usa as músicas que exaltam o próprio Deus. O Senhor usa as palavras de encorajamento, de ânimo. Quem é que pode fazer isso? O Espírito Santo de Deus, usando vasos de barro como nós, colocando as riquezas da sua graça dentro desses vasos frágeis e abençoando o seu povo por meio desses meios de graça tão maravilhosos. É o Espírito que nos anima, é o Espírito que nos acende o amor pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu povo, para nós vivermos de uma maneira que agrade o Senhor. E nessa ação ativa do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos preserva. Quando nós oramos juntos, o Senhor está nos preservando. Quando nós estamos em comunhão, o Senhor está nos preservando. Quando nós cantamos juntos, o Senhor está nos preservando, nos guardando. E Ele faz isso por quê? Porque o Espírito é o penhor da nossa herança. Verso 14, leia comigo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é penhor?
O penhor é uma segurança, é uma garantia de que você vai chegar até o fim. O Espírito Santo nos garante que os crentes perseverarão até o fim. Amém. Até o dia do Senhor Jesus voltar, ou nós nos encontrarmos com Ele, nós perseveraremos por causa do Espírito Santo de Deus. Amém. É garantido, porque o Espírito é essa garantia, e o Espírito é Deus. O Espírito é Deus. Deus nos garante que nós chegaremos até o fim. O Espírito nos garante que nós iremos até o fim, até o dia que o Senhor resgatar a sua propriedade. Quem é a propriedade de Deus? É o seu povo. Pedro fala isso na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A propriedade de Deus é o seu povo, e Deus diz que esta propriedade será resgatada no último dia. Amém. A garantia disso é o Espírito. O Espírito nos guia. O Espírito nos convence do quão pecadores nós somos e de quão maravilhosa é a obra da cruz. O Espírito é que nos anima, o Espírito que nos faz andar, o Espírito é que faz acender esse amor que nós temos uns pelos outros, que nos faz vir aqui todo domingo para adorar e cultuar o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. E todas essas coisas que o Espírito Santo de Deus faz, nos ajuda a continuar caminhando. Mais um dia. E mais um dia. E quando parece que a gente vai cair, o Senhor nos anima pelo seu Espírito. E quando parece que está tudo acabado, o Espírito Santo de Deus nos faz olhar para a cruz. E a gente continua caminhando. E continua caminhando. E será assim até o final. Deus deu o seu Espírito como garantia para nos ter de volta, para nós habitarmos com Ele. Sabe qual era o propósito de Deus lá na criação? Era fazer com que o homem habitasse com Ele. Sabe qual é o propósito da redenção? É fazer com que o homem volte a habitar com Ele. É por isso que o Pai enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, e hoje nos dá o seu Espírito, para que a gente creia na obra do Filho. O Senhor, Deus, o Espírito Santo, nos garante esse resgate para a sua própria glória. O Espírito Santo recebe glória, garantindo a perseverança do seu povo. Fica muito claro, meus irmãos, em todo esse argumento de Paulo, que o propósito último e principal de Deus é a sua própria glória. A redenção não é o propósito de Deus em si mesmo, mas é o louvor do seu nome. É aquilo que a redenção mostra. A redenção mostra a glória de Deus, mostra o quão esse Deus é poderoso, mostra o quanto esse Deus é amoroso, mostra o quanto esse Deus é misericordioso, bondoso conosco, para que Ele receba toda a glória. O homem não pode fazer nada pela sua salvação. Nada. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Mas Deus pode. E Ele fez. E hoje, o que nós podemos fazer? Exercer a nossa salvação. Praticando as boas obras. É o que o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo em Efésios 2, verso 10. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais
Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é que nós não podemos fazer boas obras, é que as obras não podem nos salvar. Mas quando Deus nos salva, as obras acompanham a salvação. Então, nós temos que procurar praticar boas obras. Mas fazemos isso por quê? Porque o Espírito Santo nos convence disso, como um meio de nos preservar até o dia do Senhor voltar ou nós nos encontrarmos com Ele. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o Deus triuno sempre esteve com o seu povo. Sempre. Deus andava lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Deus encarnou e esteve neste mundo como um homem. E Deus está conosco hoje, agora, aqui, e nos levará para habitar com Ele por toda a eternidade. Toda a eternidade. O propósito de Deus sempre foi nos levar para perto dele. Ele nos criou para nós estarmos com Ele. É claro que por causa do pecado esse relacionamento foi quebrado, mas o pecado não tem mais poder do que o Deus Todo-Poderoso que nos salvou, que enviou o seu Filho para restaurar esse relacionamento com o Pai. E o Espírito nos dá para nos guiar até o fim. Povo de Deus, da primeira igreja batista de Paulínia, nós fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho, e estamos sendo preservados pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, que maravilhosa é a obra que o Senhor realizou por nós. Nós nunca poderíamos tentar planejar o que o Senhor fez, jamais. Como nós nunca poderíamos também, pelo nosso próprio esforço, irmos até o Senhor. Mas o Senhor veio até nós. O Senhor nos escolheu, enviou o Teu Filho para nos salvar e nos deu o Teu Espírito para nos guiar. Senhor, que obra maravilhosa! Como não nos maravilharmos com o Senhor, como não ficarmos perplexos com aquilo que o Senhor faz por pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para Ti. Ajuda-nos a crer nesta palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para a cruz e nos lembrarmos do quanto sofreu o nosso Rei, o Rei do Universo, se tornando um servo sofredor, para redimir para si um povo que lhe desse louvor e glória. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para essa cruz que nos salvou, e que a gente, Pai, continue trabalhando para que o Senhor nos faça crescer em santidade, Pai. Que a gente se encoraje, que esses irmãos aqui da PIB de Paulínia se amem, eles lembrem do quanto Jesus os amou e eles se amem uns aos outros, eles se perdoem, se animem, fiquem juntos, caminhem juntos, procurem andar mais perto do Senhor Jesus, carreguem as cargas e os fardos uns dos outros, que eles se preocupem uns com os outros e vivam de uma maneira digna que agrade o Senhor, uma maneira digna do Evangelho, que foi como o Senhor Jesus viveu por nós. Ele se importou conosco. Nós estamos aqui hoje porque Jesus se importou conosco, porque o Senhor se importou com a gente. Então que nós, ó Pai, possamos refletir o amor que o Senhor tem por nós, nos amando uns aos outros, e que a Tua obra, ó Deus, Pai, Filho e Espírito, seja vista nesta igreja, para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus. Amém.
Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Vamos louvar a Deus com o hino 285, o alvo supremo. Gostaria de convidar nosso irmão Cleme, que leva a Deus na oração, terminando assim o culto desta noite. Boa noite, irmãos. A mensagem da graça, da redenção, pelo
para nos edificar, né, irmão? E a gente sempre precisa ouvir a respeito da cruz de Cristo, porque é através dela que a gente encontra a salvação. É uma coisa que eu falo para os irmãos, sem Jesus, sem Deus, a gente não é nada, viu? A gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus, precisa do Pai, precisa do Espírito Santo. Porque a gente vê que o mundo está perdido, né, irmãos? Cada dia mais ele vai sempre de mal a pior, né? Cada dia que vai se passando, as coisas vão ficando mais difíceis. Então a gente necessita mesmo do perdão de Deus. A gente necessita ouvir essas palavras, ouvir a mensagem da cruz. Uma mensagem muito edificante para nossas vidas. Eu gostei muito da mensagem e eu falo para os irmãos, edifica muito a nossa alma, porque a gente necessita de Cristo. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de São Jesus Cristo, obrigado, ó Pai, pelo dia e pela vida, Senhor. Dai-me a tua paz, a tua bênção, Senhor. Peço perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas, ó Pai. E agradeço, Senhor, por estar aqui, ó Pai, porque a gente vê que a gente só está na tua casa pela tua santa vontade, ó Pai. Porque pela nossa vontade a gente nem estava aqui, ó Pai. Hoje mesmo deu aquela vontade de sentir aquele desejo de vir, mas eu vejo que foi por tua vontade que a gente está aqui, ó Pai. Que tu, você possa sempre estar tocando no nosso coração, dando esse desejo de estar na tua casa e de estar te servindo, ó Deus. Abençoe cada irmão que está presente aqui, ó Pai, que tu possa estar abençoando a vida deles, Senhor, e nos protegendo, ó Pai, no decorrer da semana. Obrigado pela mensagem que nos ouvimos, ó Pai, que tu possa estar nos edificando, Senhor, e nos confortando nos nossos corações, ó Pai. Abençoe esse irmão, ó Pai, que nos trouxe a mensagem, que conheça a sua vida, ó Pai, a sua família, e possa estar sempre com ele, Senhor. Dá-lhe a tua paz, a tua bênção, Senhor, é o que eu suplico e agradeço, em nome de Senhor Jesus, pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Vamos poder sentar. Só uma palavrinha, né? Falou muito de Isaías, né? Isaías, quando entrou no templo, que Deus chamou ele teve medo. Ele sentiu temor. Eu sou um homem pecador, eu não posso encostar. Sei que um anjo veio, pegou uma brasinha, levou, tocou na boca de Isaías, aí ele purificou. É por isso que a salvação ela vem de Deus, né? Não tem para onde a gente correr. É Deus que nos salva. Irmãos, obrigado e um retorno por paz a cada um, irmãos. Uma boa semana para todos.